agradecida imensamente a Jesus pela oportunidade que nos permite de estudar, de refletir e de transmitir para vocês, compartilhar, seria a palavra mais correta, aquilo que estudamos. Recomeçar. Para falar em recomeçar, nós vamos nos recordar de uma figura do Evangelho, Maria de Magdala. Maria de Magdala, uma jovem mulher de uma beleza rara para a sua época. Era uma mulher cobiçada por todos os homens, de todos os níveis sociais. E Maria de Magdala, a única coisa da qual naquela época ela sabia fazer era vender ilusões. A sua casa enorme, era lá que ela dava as suas festas, recebia os homens, festas essas regadas à bebida e todo tipo de excesso. E aí então ela escolhia o homem com quem ela iria ficar. Recebia como pagamento joias, bens materiais, alguns favores, ali na sociedade da época. Mas Maria, embora possuindo tudo o que qualquer mulher gostaria de ter em termos material, Maria sentiu uma tristeza profunda em sua alma, porque Maria nunca amou e nunca se sentiu verdadeiramente amada. E os seus empregados começaram a falar para ela que havia um homem que depois que todos ouvissem, se rendia-se a ele. Porque ele falava de um amor que nenhum de nós era capaz de compreender. E Maria foi ouvindo os relatos que os seus funcionários traziam, e isso foi despertando nela uma curiosidade em saber que homem é este que era capaz de curar feridas expostas. Que homem era este que era capaz de curar as feridas das quais ninguém conhecia e nem sabia, que são as feridas da nossa alma? Que homem é esse que por onde ele passava, ele arrebatava corações? Passaram-se os dias, um funcionário então veio bater na porta do seu quarto. Senhora, senhora, levante-se. Ficamos sabendo que Jesus de Nazaré vai estar aqui por perto. E sabemos da sua curiosidade em conhecê-lo. Maria, então, levantou-se com muita dificuldade em decorrência das noites e noites das quais passava acordada, envolvida nessas festas. Maria, então, solicitou de uma das suas funcionárias uma roupa mais simples, porque da forma com a qual ela iria se apresentar, todos a conheciam. Ela, então, tenta se vestir da forma mais simples possível e vai até aquela casa onde Jesus estava. Tentou chegar e ficar o mais afastada possível, porque além da tristeza, vinha também a vergonha da vida pela qual ela havia escolhido para si. E ali ela buscou ficar bem no final, de uma forma bem escondida. Mas alguns dos apóstolos de Jesus conheciam a fama daquela mulher e a conhecia. Um deles, Pedro, que já olhou com ar de julgamento. Ela, então, sentindo aquele olhar, buscou se esconder ainda mais e ali ficou, noite adentro, ouvindo Jesus. Mas ela queria mais. Ela queria estar por um segundo, por um momento com aquele homem. Que homem era aquele? De um olhar que mesmo distante conseguia penetrar em sua alma. Até que toda a reunião, a fala de Jesus para aquele momento havia encerrado,
todos haviam ido embora, mas Jesus ficou ali sentado, como que sentindo que necessitava aguardar por alguém. Maria, então, tenta chegar até ele, mesmo sentindo vergonha, mesmo sentindo uma força enorme puxando ela para voltar. Ela, então, juntou coragem e foi até o mestre. Puxou uma cadeira, sentou do seu lado. Ela não conseguia levantar os olhos para vislumbrar Jesus. Tamanha a vergonha que tomou conta do seu ser. Mas Jesus, penetrando a sua alma, assim como ele faz com a de todos nós, ele então vira para Maria, sem ela nada dizer, e só lhe solicita. O dia já quase amanhecendo, a janela entreaberta. Jesus então lhe fala: Maria, olhe através da janela e me fale o que você vê. Maria então olha e vê uma casa em ruínas. Ela então relata ao mestre: Senhor, eu vejo uma casa totalmente destruída, em ruínas. Jesus então olha para ela com um olhar meigo e doce e lhe diz: Maria, mas você não vê que naquela casa nasce flores de uma beleza rara? E Maria, então, em lágrimas, já não consegue mais olhar, de forma que Jesus continua com a sua fala. Maria, se Deus nosso Pai permite que flores tão raras nasçam em uma casa em escombros, o que ele não é capaz de fazer por uma alma que busca por regeneração? Dito isso, Jesus então se levanta, Maria, em lágrimas, levanta-se também, se despede, porque naquele momento não havia mais nada a se dizer, e sai. Passa-se os dias e Maria mudara completamente. Aquela vida já tinha se tornado insuportável para ela. Maria queria mais. Mas Maria não sabia por onde recomeçar, ela não sabia o que fazer. E passaram-se os dias, até que uma iniciativa começou a ser tomada. Ela vendeu tudo o que ela tinha. Perdão, ela não vendeu, ela doou. Ela doou tudo. Doou para os seus funcionários, pediu a eles que distribuíssem suas roupas, suas joias. Tudo que ela tinha poderia ser distribuído para aqueles que nada tinham. E Maria ainda continuava: eu preciso ir até Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. E Maria, então, busca o mar da Galileia. E andando pelas praias, na esperança de poder reencontrar novamente aquele homem que tocou de forma profunda a sua alma, eis então que lhe chega a notícia: Jesus já havia sido crucificado. Maria, desolada, não tinha mais para onde voltar, porque já havia doado tudo o que tinha. Eis então, continuou a perambular pela praia. A uma certa altura, ela encontra-se com vários leprosos. Eles então perguntam para ela, tentando esconder as feridas, aonde eles poderiam encontrar com Jesus de Nazaré. Maria, em lágrimas, relata que o mestre já não estava mais entre eles. Eles então, tomados de desesperança, porque Jesus era a única salvação, porque eles haviam ouvido que Jesus estava curando, eles então resolvem retornar. Naquela época, naquela região de Jerusalém, havia o Vale dos Leprosos.
o lugar onde todos aqueles que apresentavam a doença eram deixados, para que não fosse transmitida a doença para o restante da população. Maria, então, vendo aquelas pessoas retornarem, ela foi tomada de um impulso. Eu não tenho mais para onde voltar. Não há um mestre onde eu possa continuar a caminhar. E ela então pensou: o que Jesus faria? Jesus iria com eles. Jesus iria cuidar deles. O pouco tempo de contato com Jesus causou uma transformação naquela mulher, que ela sentiu essa necessidade em recomeçar. E ali ela foi com os leprosos e começou a contar para eles as histórias que os seus funcionários contavam. Quem era Jesus de Nazaré? O que aquele homem já havia feito por tantos outros, inclusive por ela mesma. Ela foi viver no Vale dos Leprosos com ele. Passou-se os anos cuidando das suas feridas, lavando, cozinhando, fazendo o que ela podia. Passou-se os anos, Maria veio adquirir a lepra. E já nos últimos minutos do seu desencarne, fechando os olhos para se entregar ao plano espiritual, eis que uma luz aproxima-se de Maria. Tamanha era a força da claridade que ela não conseguia expressar e nem abrir os olhos do que se tratava. O próprio Jesus chegava até ela e pegava o seu espírito em seu colo. E andando pelas praias da Galileia, disse a Maria: hoje eu vim te buscar. Descanse, Maria, porque você amou muito. A história na íntegra vocês podem ler no livro Boa Nova. A história de Maria de Magdala, a história de Paulo, que podemos ler na obra Paulo Estevão, o próprio Mateus, que era um cobrador de impostos, e quando convidado por Jesus, ele abandona tudo. Ele era um cobrador de impostos, um funcionário de Roma, e deixou tudo para trás. Seu posto, que tinha um certo poder, o dinheiro, que era o salário que ele ganhava, que era um salário alto, para aquela região considerado um homem rico, Mateus abandona tudo aquilo para seguir Jesus. Não pensou duas vezes em recomeçar. O próprio Santo Agostinho, que na sua obra Confissões, ele traz que trazia na carne, que trazia como espinho na carne a sexualidade transviada. Foi um homem que viveu por muitos anos em ilusões, de forma desequilibrada, e após a sua mãe orar por 27 anos, Santo Agostinho, então, se rende a Jesus. Todos estes dos quais eu citei, e fora outros tantos, são exemplos para todos nós, que em algum momento identificamos que tem algo que não está bem. Que não está bem materialmente falando, que não está bem emocionalmente falando, e então sentimos tudo se remexer dentro de nós e queremos recomeçar, mas não sabemos por onde. É aí então que vamos lembrar novamente de Maria de Magdala. A primeira forma que o próprio Evangelho, que todos esses, que Paulo, que todos esses recomeçaram, eles nos trazem alguns itens para nos nortear. Um deles, buscar mudar a si mesmo. Porque se eu identifico que preciso recomeçar,
O primeiro lugar sou eu. Mas como eu vou mudar a mim mesmo? Autoobservação. Santo Agostinho ensinou. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Santo Agostinho respondeu: conheça-te a ti mesmo. Só que Allan Kardec, sabendo que era uma tarefa difícil, na 919, item A, ele fala, sabendo da dificuldade disso, em se conhecer, qual o meio de chegar a isso? E aí Santo Agostinho dá o próprio exemplo, faça como eu. Todos os dias, antes de me deitar, eu repasso todo o meu dia. E aí ele pensa, eu acordei, no meu lar, eu cumprimentei de bom ânimo aqueles que convivem comigo? Ah, mas eu não acordei bem. Sim, e aí? Ou então eu expliquei, ó, eu não estou bem, bom dia. É fácil, é uma expressão, é uma comunicação. O outro não tem como adivinhar que não tivemos uma boa noite. E assim vai sucessivamente. Saímos do nosso lar, fomos para o nosso trabalho ou para algum afazer. Como é que nós fomos? Como é que eu encontrei com o outro? Como é que eu servi no meu trabalho? Ou no meu trabalho eu estou num cargo determinado onde devem me servir? Porque aquele que quer ser o maior de todos é o que mais serve. E aí é analisar, como Santo Agostinho nos ensinou, cada passo que demos no decorrer do dia, a nossa fala. A nossa fala com aquela pessoa foi motivada a quê? Aí eu estou lá no meu trabalho, minha colega traz uma fofoca. Eu estou cansada de fofoca. Eu explico para ela que de repente a situação não foi daquele jeito, ou para ficar livre eu embarco na fofoca, e aí, tá, pois é. E aí quando eu vou ver, eu já estou envolvido naquelas energias deletérias. Então, é analisar o passo a passo do nosso dia até a hora de dormir. Analisar o que nós estamos pensando. E será que o que eu estou pensando é meu? Aí vem Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala o seguinte: pensar é criar. Somos o que pensamos com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Se eu sou o que eu penso, se a vida que eu tenho é a vida que eu pensei para mim mesmo, por que nós nos colocamos na posição de vítimas ou de coitados? Porque, mas essa vida, que eu não lembro de ter pensado isso, se não pensou nessa, pensou na outra. Criou na outra circunstâncias que o levou às dificuldades de hoje. Mas se formos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos explicam que a maioria das nossas aflições não são das vidas passadas, foram criadas nesta vida. E aí, diante dessas informações, que a vida que temos hoje é um resultado de tudo que nós fomos conquistando através de escolhas, nós vamos paralisar, nos encher de culpa, buscar culpados, ou nós vamos movimentar essas energias em favor de nós mesmos? Tomando como exemplo Maria de Magdala, Paulo de Tarso, tomando como exemplo Santo Agostinho, é entender que quando nós cometemos os erros, as escolhas equivocadas, nós éramos uma pessoa e hoje somos outra. Todos os dias nós temos oportunidades de recomeçar, de fazer diferente. Principalmente nós
que já temos um pouco do conhecimento do Evangelho. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela explica que aquele que tem 2 meses de Evangelho, de leitura de Evangelho, tem Evangelho com a vida inteira. Acredito eu, então, que todos nós já temos uma bagagem espiritual para recomeçar e para renovar a partir de agora. Porque não sabemos quando seremos chamados a retornar para a nossa verdadeira casa. E segundo a espiritualidade, o que nós mais choramos lá é o tempo perdido aqui. Seja o tempo perdido em não fazer, principalmente por nós. Porque para que eu possa estender o bem e o amor ao outro, eu preciso começar por mim. Porque se eu não gosto de mim, se eu não me acho uma pessoa capaz de fazer algo de bom, eu não consigo ver isso no outro. Se eu não consigo endireitando a minha vida, como é que eu vou conseguir auxiliar o outro? Então tudo começa em nós e a partir de nós se expande para o outro. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, disse que quando nós encarnamos, a nossa única função é fazer o bem. E aí nós podemos fazer o bem no nosso lar, no ambiente do nosso trabalho, quando saímos para comprar pão na rua, porque há um trajeto, nesse trajeto eu encontro pessoas. E quando eu começo pelo simples, eu vou angariando recursos espirituais para ampliar isso para mais pessoas. Nós vamos conquistando amigos espirituais. Eles vão vendo ali, ó, ali há um interesse. Ela está começando a dar os primeiros passos. E a espiritualidade, ela aproveita tudo em nós. Então, quando eles observam que há lampejos, ó, as luzinhas aqui em torno de nós estão piscando. Eles estão percebendo que há boa vontade em querer ser útil, que há boa vontade em querer melhorar, para assim nos tornarmos instrumentos mais hábeis para auxiliar os outros. E Leon Denis continua. Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Ele quis dizer que nós passamos despercebidos de nós mesmos. Nós estamos ali envolvidos nas ondas de pensamentos do que todo mundo está dizendo e pensando, e de repente paramos de pensar por nós mesmos e vamos repetir informações. Ai, porque eu ouvi. E assim vamos vivendo de forma automática, sem nos conhecer e sem saber quem realmente somos. E aí uma tarefinha para casa, para nos ajudar, todos nós que buscamos recomeçar. Então nós vamos pensar no seguinte: o que eu estou fazendo hoje vai me levar aonde eu quero estar? Nós temos sonhos. Nós temos planos. O que nós estamos fazendo hoje vai me levar até lá? Eu tenho uma vida satisfatória? Se sim, parabéns, excelente. Eu tenho relacionamentos satisfatórios? Onde e como eu quero estar daqui a um ano? Criei uma meta a curto prazo. Hoje, 21 de maio de 2024.
21 de maio de 2025, se estiver no plano reencarnatório, que eu esteja, como eu quero estar. São metas que nós criamos quando nós buscamos recomeçar. E para recomeçar, nós precisamos de coragem e muita, muita vontade. Porque a legião de irmãos que querem nos desviar do caminho é enorme. É muito grande. Quantos não tiveram dificuldades enormes para estar aqui agora? Porque aconteceu tanta coisa lá fora que quase não conseguiriam estar. E como Maria Luísa disse, para trazer aqueles que nos acompanham. Só que eles não querem que venhamos aqui. Porque quando estamos aqui, a gente se instrui. Eles vão ser instruídos. Elevamos a nossa vibração, cortamos um ciclo. Mas e quando eles querem que a gente continue no caminho equivocado? Eles criam N obstáculos para que a gente não chegue aqui, para que a gente não consiga a nossa meta. E quando assustamos, estamos desencarnando e chegando no plano espiritual falidos, no sentido de não ter cumprido com o mínimo que foi proposto. Porque cada um de nós tem um plano reencarnatório. Cada um de nós, nesse momento, está aqui com seu guia espiritual. Ele e nós juntamos com mais uma falange de espíritos superiores e planejamos essa encarnação. Traçamos planos, metas, objetivos. Fazer o bem, sim, mas até chegar lá iríamos passar por dificuldades, não seria fácil. Estamos cumprindo o que planejamos? Que hoje possamos voltar aos nossos lares, deitar em nossas camas e repensar, estou dando conta daquilo que prometi? Convide seu guia espiritual, senta aqui comigo, meu irmão. Me mostre o que eu preciso fazer. Muitos irão conseguir em sonho desdobrar, se reencontrar com ele e quem sabe com toda a equipe e novamente angariar forças e energias para darem continuidade àquilo que foi planejado. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. Levantai e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Uma boa noite. Aproveitando, envolvidos nessas vibrações, de relembrar os nossos compromissos com os nossos amigos espirituais. Convido a cada um de vocês, neste momento, nós vamos convidar os nossos amigos espirituais a sentar do nosso lado nesse instante, porque eles são nossos amigos. Eles nos amam de uma forma profunda e desejam sinceramente o nosso sucesso. Vamos convidá-los a estar conosco. Vamos abrir os nossos corações. Vamos deixar ecoar toda a aflição que permeia a nossa alma. Você sabe, meu amigo, aonde precisa ser tocado. Você sabe aonde precisa ser renovado. Te pedimos, nós todos aqui reunidos, a todos vocês, companheiros, que baixam as suas vibrações para estar conosco, nos ajude, porque nos encontramos perdidos.
Estamos envolvidos em situações das quais não sabemos como sair. O corpo dói, porque as doenças afloram. Mas o corpo expressa aquilo que já se passa na alma. Cura aonde dói. Leva o lenitivo aonde precisa ser tratado. Acolha cada um que aqui está, encarnado e desencarnado. És misericordioso, Jesus. Não abandona nenhum de nós. Sentimos a tua presença nesta casa. Que todos esses trabalhadores possam ser envolvidos na tua paz, no teu amor. Que eles possam ter as suas forças renovadas para continuar o trabalho que abraçaram. Trabalho este que foi há muito tempo planejado em outros tempos, em outras eras. Não desanimai. Eu estou contigo. Tenham força, coragem e esperança, porque o auxílio virá. Recebam o nosso abraço e a certeza de que dias melhores virão. Que a paz de Jesus esteja